Olá, olá, meu caro aluno, olá, olá, minha cara aluna do FSN Cursos. Estamos aqui dando sequência no nosso curso de legislação especial criminal. No último encontro, a gente fechou o estudo dos crimes do Estatuto do Desarmamento, então fechamos a lei de armas. Agora, nós iniciaremos o estudo dos crimes de trânsito, tá? Então, próximo ponto no caderno de vocês, para quem gosta de anotar, e a gente sempre sugere essa anotação: Código de Trânsito Brasileiro, ou, para ser mais específico, crimes de trânsito. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque, evidentemente, o nosso foco aqui é a legislação criminal. Todo aquele conteúdo de penal e processo penal que não consta nem no Código Penal e nem no Código de Processo Penal. Tá? Justamente por isso, eu não vou aqui focar na parte administrativa do Código de Trânsito Brasileiro. Eu não vou trabalhar com vocês, eu não vou abordar com vocês aqui as infrações administrativas, os regulamentos de trânsito, não. Eu vou focar tão somente no estudo da parte criminal. O que nós vamos estudar aqui são os crimes de trânsito. E, doutores, o CTB, os crimes de trânsito, para quem quer concurso, é um dos aspectos mais cobrados em concurso. CTB, a parte criminal, cai muito em concurso. E cai em concurso por quê? Porque, doutores, é corriqueiro, faz parte do dia a dia. Eu, como delegado de polícia, não tenho um plantão que eu não me veja em uma situação em que eu tenha que aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, evidentemente, a parte criminal. E tudo aquilo que é comum, que é corriqueiro, naturalmente repercute na justiça. Se repercute na justiça, tem mais jurisprudência. Se é algo que é corriqueiro, naturalmente atrai a atenção do mundo acadêmico, e aí a doutrina se debruça mais no estudo do tema. E quando a gente tem mais doutrina, a gente tem mais coisa para ser cobrada em prova, cai mais em concurso. Tá? E aqui a nossa ideia é sempre essa, né? Eu vou te qualificar para que você seja um grande profissional. O nosso compromisso aqui, doutores, é um estudo verticalizado, eu sempre falo isso. Se você quer algo simplificado, se você quer algo um pouco mais seletivo, temos outras opções legítimas, boas também, mas aqui o nosso compromisso é a verticalização. A partir do momento que você está fazendo um estudo verticalizado, naturalmente, se você quer concurso, também vai deitar e rolar. Aquela velha história que eu sempre repito. A ideia é treinar com o Mike Tyson para lutar com o Maguila. Simples. Você treina com o Mike Tyson, a hora que vem o Maguila na luta oficial, você deita e rola. Tá bom? Então, doutores, no caderno de vocês, crimes de trânsito ou o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Vamos focar, portanto, o nosso estudo na parte criminal. E eu começo, doutores, sempre fazendo aquela contextualização da matéria. Por quê? Porque o Brasil se viu obrigado a criminalizar determinados comportamentos no trânsito em respeito ao compromisso assumido pelo país em âmbito internacional, em virtude de diversos tratados e convenções internacionais aderidos pelo Brasil, em que o país assumiu esse compromisso de criar mecanismos, inclusive legais, de prevenção e repressão a determinados comportamentos no trânsito. Tudo isso, doutores, com o objetivo de promover uma maior segurança viária, uma maior segurança no trânsito brasileiro. Infelizmente, foi preciso criminalizar comportamentos que, se nós fôssemos mais evoluídos em termos de civilidade, em
aspectos morais, éticos, certamente nós não precisaríamos nos valer do direito penal para tentar controlar determinados comportamentos, para tentar controlar a sociedade de um modo geral. Mas, infelizmente, quando uma sociedade é pouco avançada em termos de civilidade, maior a necessidade de regulamentar tudo por meio de lei, inclusive por meio do direito penal. Doutores, no Brasil, todos os anos morrem centenas e milhares de pessoas por conta de acidentes no trânsito. O número de mortos no trânsito brasileiro é equivalente, até superior, a países como a Síria que vivem em guerras civis ou que vivem em guerra civil. Então vejam que tristeza, vejam que calamidade. Isso para não mencionar o prejuízo econômico causado por diversos acidentes no trânsito. Notem que nesse contexto é mais do que justificável a criminalização de determinados comportamentos, no intuito de desestimulá-los, no intuito de coibi-los. Doutores, não faz muito tempo, ninguém usava cinto de segurança no país. E a gente passou a usar por quê? Por conta de fiscalização, por conta de punição, ainda que no âmbito administrativo. Isso prova, isso escancara a desmoralização do trânsito no Brasil. Certa vez, um secretário de trânsito se manifestou dizendo que os pardais, os radares de trânsito, moralizaram o trânsito no país. Doutores, para quem gosta um pouquinho de filosofia, sempre digo que os valores morais, eles são aqueles que estão dentro de cada um de nós. Nós somos os nossos próprios fiscais. Uma coisa imoral é algo que eu não faço, em hipótese alguma, porque eu sou juiz dos meus próprios atos, eu sei que aquilo é errado, é imoral. A partir do momento em que eu deixo de adotar um determinado comportamento, porque eu entendo como sendo um comportamento errado, isso significa que eu estou avançado em termos morais. Quando eu, mesmo num quarto escuro, sozinho, sem ninguém me olhando, faço ou deixo de fazer alguma coisa, aí sim eu concluo que estou avançando em termos morais. Porque a partir do momento em que você faz ou deixa de fazer alguma coisa porque está sendo fiscalizado, isso não é compatível com uma pessoa repleta de valores morais. Você faz ou deixa de fazer porque está sendo fiscalizado, porque pode ser punido. Porque se fosse desenvolvido moralmente, não faria porque é errado. Eu sempre digo, cito esse exemplo, morei nos Estados Unidos durante um ano, e eu, durante o intervalo, sempre via um freezer com picolé, queria comprar picolé, mas falei, nunca tem ninguém ali para vender a porra do picolé. Certa vez eu perguntei para um amigo, falei, meu, incrível, o pessoal aqui não gosta de ganhar dinheiro, né? Eu todo dia quero comprar picolé no intervalo e não consigo porque não tem ninguém vendendo. E ele falou para mim, ô meu jovem, tá vendo aquela caixinha ali do lado? Pois bem, é só você olhar o valor do picolé que você quer e deixar o dinheiro. Eu falei, nossa, mas não tem ninguém fiscalizando? Ele falou, não, precisaria. E doutores, isso foi uma puta lição de moral. Ora, eu vou fazer o que é certo. Olho, tenho valor, moralmente eu me sinto compelido a pagar o valor correto, vou deixar o valor ali, vou pegar meu picolé, sem que ninguém precise me fiscalizar, me constranger, me coibir a fazer o que é certo. Me constranger a fazer o que é certo.
me compelir a fazer o que é certo. Eu mesmo sou juiz dos meus atos. Ética, por outro lado, Turis, é um valor que a gente compartilha. Porque a ética se relaciona ao comportamento que se adota em sociedade. Hoje, com a minha mulher em casa aqui, eu sempre abaixo a tampa do vaso, porque eu sei que ela gosta. Quando morava sozinho, não fazia isso. Mas em respeito ao outro, ética, eu faço o que é certo. Nos mesmos Estados Unidos, eu tive outra lição de ética. Eu ia para a escola, e aí o motorista, eu ia numa van, né? E a hora que a gente chegava no estacionamento, o pátio do estacionamento era enorme, e a hora que eu chegava lá, o motorista sempre parava no início do estacionamento e a gente tinha que caminhar até acessar o prédio da escola. E eu, depois de algum tempo, né, um pouco tímido, eu falei para ele: meu amigo, por que você para tão longe? A gente chegou cedo, olha só o tanto de vaga que tem lá na frente. Ele falou para mim: eu paro aqui justamente porque nós chegamos cedo. Outras pessoas chegarão tarde, atrasadas. E para essas pessoas, as vagas mais próximas ao prédio farão toda a diferença. A gente tem tempo para atravessar. Eles vejam que lição de ética, de respeito ao outro. E é por isso que eu sempre digo que os crimes de trânsito mostram a falta de ética e a falta de moral do povo brasileiro. Ora, não tem um dia que eu estou no trânsito, eu vou parar numa faixa de pedestre, que tem por objetivo trazer segurança ao pedestre, e no momento que eu tenho que parar, antes de parar, e eu só paro a hora que eu olho em todos os meus retrovisores e vejo que eu tenho condições de parar sem que algum carro bata na minha traseira. Quantas vezes eu parei e corri esse risco? Muitas vezes tomei dura de outros motoristas que me xingaram porque eu parei em respeito ao pedestre. Então vejam que tristeza, né, doutores? Quantas pessoas morreram por conta de condutas imprudentes de motoristas que dirigem embriagados, quase que em coma alcoólico. Já vi cada caso como delegado de polícia que vocês não acreditam. É um sujeito que lavou a minha delegacia vomitando vinho. Achei que ele estava tendo uma hemorragia, mas era só vinho. Vinho, aqueles sangue de moá, sabe? Bem fedido. Acabou com a delegacia. De tão bêbado que estava. E é por isso que a gente precisa criminalizar a conduta de dirigir embriagado, para desestimular esse comportamento. Sem essa possibilidade de responsabilização, inclusive penal, o sujeito não se sente desestimulado a adotar. Vejam quantos casos nós temos rotineiramente de embriaguez ao volante. Eu preciso criminalizar um comportamento daquele que confia uma pessoa não habilitada a direção de veículo automotor. Quando nós deveríamos saber que se uma pessoa não tem habilitação, não posso confiar a ela a direção de um veículo, porque ela não está apta ao exercício desse direito. Então, os tipos penais escancaram, né, exatamente esta falta de ética e moral. Não por acaso nós temos o homicídio culposo, sem intenção, praticado na direção de veículo automotor. A ideia é punir criminalmente aquele que não observar o cuidado devido, o que deveria ser uma responsabilidade natural de todo aquele que exerce um direito que pode trazer risco à integridade física ou até ao patrimônio de terceiros. Determinadas condutas, determinados direitos precisam ser exercidos com cautela, com responsabilidade. E para fomentar estes valores, eu criminalizo. Se você der causa à morte de uma pessoa porque não foi cauteloso na direção de veículo automotor, você pode ser responsabilizado penalmente e de forma
significativamente severa. Então, doutores, permitam e perdoem essa digressão, até esse desabafo, mas tudo isso no intuito de comprovar a necessidade de existência dos crimes de trânsito. E, doutores, justamente neste cenário, eu já posso concluir que o bem jurídico tutelado, bem jurídico principal dos tipos penais do Estatuto do Desarmamento, é a segurança viária. Então, primeiro ponto no caderno de vocês, bem jurídico tutelado, considerações gerais, é a segurança viária. Eu criminalizo determinados comportamentos para tentar promover uma maior segurança no trânsito brasileiro. Tranquilo? Com relação a, obviamente, doutores, nós temos outros bens jurídicos tutelados, como, por exemplo, a vida, a integridade física, no crime de homicídio, no crime de lesão corporal culposa. Mas, particularmente, nos parece que o bem jurídico vida, o bem jurídico integridade física, que é o foco desses tipos penais, esses bens jurídicos seriam, de certa forma, secundários, porque a premissa que pautou o legislador foi trazer segurança para o trânsito. Esse é o objetivo de todos os tipos penais. E aí, em algumas situações específicas, eu tenho outros objetivos secundários, como, por exemplo, proteger a vida. Então, eu quero e vou criminalizar comportamentos para trazer mais segurança viária para toda a sociedade. E aí, em alguns tipos específicos, quando o seu comportamento sair do padrão e der efetivamente causa um resultado não querido e nem tampouco admitido, mas objetivamente previsível, que são os elementos do crime culposo, e aí se você provocar a morte de uma pessoa, se você lesionar uma pessoa, efetivamente que os tipos penais em questão também tutelam a vida e a integridade corporal. Tranquilo? Com relação aos sujeitos, doutores, os crimes do CTB têm como sujeito passivo a coletividade. Ora, se o bem jurídico tutelado é a segurança viária, o sujeito passivo, a vítima, é a coletividade. E, naturalmente, nos crimes de homicídio, no crime de lesão corporal culposa, nesse caso, o sujeito passivo também vai ser a vítima do homicídio culposo ou a vítima da lesão corporal culposa. Tá? Em relação aos sujeitos, o crime é, em regra, comum. Os crimes de trânsito, em regra, podem ser praticados por qualquer pessoa, salvo algumas exceções, em que o tipo penal exige uma qualidade especial por parte do autor. É o caso, por exemplo, do artigo 304, que pune a omissão de socorro na direção de veículo automotor. Pune o motorista que, na ocasião do acidente, omite socorro. Veremos que no 304, esta omissão de socorro só pode ser praticada por aquele que está envolvido no acidente, porém não foi o seu causador, não foi o responsável pelo acidente. Se o responsável pelo acidente omite socorro, veremos que essa omissão vai se enquadrar como uma causa de aumento de pena, seja ali no homicídio, seja na hipótese da lesão corporal culposa. Tá? Mas no 304, que nós vamos estudar, só aquele que está na direção de veículo automotor
e se envolve em um acidente que ele não deu causa ao omitir socorro, ele responde pelo 304. Uma outra pessoa que esteja trafegando pela via e também omite socorro, como ela não tomou parte no acidente, esta omissão de socorro vai se enquadrar lá no Código Penal, mas não no artigo 304. Doutores, eu preciso lembrar também que os crimes do Código de Trânsito Brasileiro são crimes de perigo, via de regra. Nós sabemos e vimos, ao estudar o Estatuto do Desarmamento, que, por meio do direito penal, eu vou criminalizar condutas que lesam efetivamente o bem jurídico tutelado e condutas que não lesam, mas trazem risco a bens jurídicos relevantes. Nos crimes de perigo, que são essas hipóteses em que a conduta traz risco ao bem jurídico, mas não o lesa, não o danifica, nos crimes de perigo, nós temos duas categorias. Os de perigo concreto, em que é preciso se comprovar a conduta, bem como o risco específico causado pela conduta. É o caso do artigo 309 do CTB, que pune, em outras palavras, a conduta daquele que dirige veículo automotor sem ser habilitado, gerando perigo de dano. O tipo penal exige a demonstração do risco ao bem jurídico tutelado. Já o crime de embriaguez ao volante, doutores, é um crime de perigo abstrato. Nos crimes de perigo abstrato, basta que eu comprove a conduta. Dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, seja por conta do álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Comprovando a conduta, o risco ao bem jurídico já é presumido pela própria lei. E temos também crimes de dano, crimes de lesão, que é o caso do homicídio culposo, onde a vida é lesionada, ou da lesão corporal culposa, onde o bem jurídico e integridade corporal também é ofendido pelo comportamento descuidado do sujeito ativo. Bom, por fim, para fecharmos essas considerações gerais, doutores, via de regra, os crimes de trânsito vão dar ensejo também a infrações de natureza administrativa. Sujeito que dirige embriagado, ele pode responder por um crime de trânsito, do artigo 306, mas ele também vai ser penalizado na esfera administrativa, vai tomar uma multinha. Multinha que chega próximo aos 3 mil reais, fora os pontos na carteira, né? Então você pode se perguntar, mas Sanini, nesse caso não vai ter um bis in idem? Ora, o sujeito, por praticar uma única conduta, dirigir embriagado, vai ser punido na esfera penal e vai ser punido na esfera administrativa. Eu tenho uma dupla punição, isso é um bis in idem, não se admite. E não se admite, doutores, em direito penal, cuidado, porque estamos diante de esferas distintas. Uma coisa é a punição em âmbito administrativo, outra é a punição no âmbito criminal. O que não se admite e caracteriza o bis in idem é você punir penalmente duas vezes a mesma pessoa pela mesma conduta. E aí eu te dou um exemplo. Nós temos a causa de aumento de pena para aquele que dá causa à morte culposa de uma pessoa dirigindo veículo automotor sem ser habilitado. E temos, como eu já adiantei, o crime autônomo do 309 de dirigir veículo sem ser habilitado, gerando perigo de dano. Percebam que a falta de habilitação pode dar ensejo à causa de aumento e pode dar ensejo ao crime do 309. É evidente que eu não posso cumular sujeito que, sem ser habilitado, se envolve no acidente e dá causa à morte de uma pessoa. Ele vai responder somente pelo homicídio culposo com a causa de aumento pela falta de habilitação.
Se eu aumentar a pena pela falta de habilitação e ainda fazer com que o agente responda pelo crime autônomo do 309 pela mesma falta de habilitação, opa, aí sim eu tenho um bis in idem. Não se admite em direito penal. Tranquilo? E para fechar, doutores, este bloco, eu os convido a me acompanhar pela primeira vez no material. Ó, 25 minutos só de cara a cara, né? Cara a cara, é o que eu falo. Quando a gente tem conteúdo, a gente só vai falando. Tá? A gente não precisa se socorrer de nada. Mas, como eu sei que a aula fica até mais ilustrativa, é por isso que a gente traz os slides, o material de apoio. Doutores, a imensa maioria dos crimes de trânsito são praticados na direção de veículo automotor. Então, o crime de embriaguez só vai se caracterizar se o agente estiver na direção de veículo automotor. Se ele estiver dirigindo uma bicicleta embriagado, fato atípico, porque bicicleta não é de veículo automotor. Veremos. Se o sujeito der causa ao homicídio na direção de veículo automotor, crime do artigo 302. Sujeito que omite socorro na direção de veículo automotor, artigo 304. Então percebam que a maioria dos tipos penais está vinculado ao conceito de veículo automotor. E aí eu pergunto, o que é veículo automotor? Então, no material de vocês, doutores, para fechar esse bloco, veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por meios próprios e serve para o transporte de pessoas ou coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos. Pessoal, esse conceito nós encontramos nos anexos do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então são exemplos de veículos automotores, os automóveis, as motocicletas, ônibus, caminhões, caminhonetes, inclusive o ônibus elétrico, que é aquele veículo conectado a uma linha elétrica e que não circula sobre trilhos. O fato de circular sobre trilhos, doutores, já afasta a incidência do Código Penal. Trem não é veículo automotor. E aqui é até interessante, né? Porque eu, no começo da minha carreira, peguei um acidente envolvendo um trem, atropelou uma pessoa. Eu sempre digo que eu não sei como alguém consegue ser atropelado por um trem, mas acontece com fluência. E aí o meu escrivão falou, doutor, homicídio culposo do Código de Trânsito? Não! Trem não é veículo automotor. Então, se porventura o maquinista estava ali trafegando com excesso de velocidade, portanto, inobservando o seu dever de cuidado, podendo assim dar ensejo à morte de uma pessoa, o maquinista vai responder eventualmente por homicídio culposo lá do Código Penal, mas não do CTB. Sujeito que está ali pilotando um jet ski e atropela um banhista, causando lesão, jet ski não é veículo automotor. Logo, ele vai responder pela lesão corporal culposa lá do Código Penal, mas não do CTB. Tá bom? Então, muito importante essa compreensão do conceito de veículo automotor. Tá? E com este conceito, fechamos o primeiro bloco. Voltamos na sequência com muito mais, doutores. Aguardem.